tem um assunto que a gente não pode fugir em tempos de quarentena. Esses tempos de quarentena exigem de todos nós muita ponderação, muita calma, e a gente não tem visto isso no universo feminino. A violência doméstica, infelizmente, uma epidemia dentro da pandemia do que a gente vive, tem nos mostrado números em todo o mundo, não uma exclusividade do Brasil, que são alarmantes. Ao mesmo tempo, se a gente botar bem os pés no chão, talvez previsíveis. A gente tem várias justificativas, né? A casa pequena, a rotina, a falta da liberdade de sair ali para tomar um ar, dar uma volta, um tendo que olhar para o outro o tempo todo. Mas eu queria dizer para vocês, mulheres, que se por acaso estão sofrendo mais ainda em tempos de quarentena, que vocês não estão sozinhas, que a gente está com vocês e que eu tenho visto muitas campanhas de várias partes da sociedade falando sobre isso. E a pergunta é por que homem gosta tanto de bater em mulher? Vamos conversar sobre isso com a filósofa e escritora e nossa amiga, muito bem-vinda sempre no Saia, Djamila Ribeiro, já está conectada conosco. Oi, Djamila, querida! Acho que é importante notar que essa já é uma questão estrutural brasileira, né? O Brasil já é um dos países mais violentos para mulheres, é o 5º país em feminicídio, mas eu acho que a pandemia só escancara ainda mais esse problema, porque a gente parte do pressuposto que a casa é um ambiente seguro, sendo que para as mulheres, né, um ambiente doméstico não é um ambiente seguro, haja vista todos os dados que a gente tem, né, de que a 4 minutos uma mulher sofre violência no Brasil. Então, essa questão do isolamento, ela só intensifica ainda mais essa questão de um espaço que já não era seguro para as mulheres. Gabi suspirou agora. Astrid, é um assunto muito delicado e eu fico pensando muito como contribuir para essa pauta de uma forma que eu acho que o mais difícil é saber que isso está acontecendo, como a Djamila falou, é uma coisa que está sendo escancarada. No mundo está acontecendo um movimento até para mudar esse nome de violência contra a mulher ou violência doméstica para terrorismo íntimo, porque tira um pouco desse ambiente da casa, mas a gente está vivendo isso porque a gente está precisando ficar nessa quarentena, né? Mas eu acho que muita gente não sabe muito, muitas mulheres, principalmente, não têm essa consciência das nuances da violência, do ciclo de violência, que não é só violência física, que tem violência psicológica, patrimonial. Então, eu queria que a Djamila falasse um pouco para a gente sobre todas essas nuances da violência. É uma excelente pergunta, Gabi, porque a gente naturaliza, inclusive, os assédios num país como o Brasil, né, o nosso direito à cidade que não é garantido a partir do momento que a gente vive num país que tem um alto índice de violência sexual e de assédio às mulheres, nos transportes públicos, nas ruas, é como se a gente não tivesse o direito de ocupar a cidade. Então a gente sabe, cresceu, né, desde adolescente, a gente escuta nas ruas o que eu chamo de estupros verbais, muitas vezes, dos homens, e isso é extremamente naturalizado. No ambiente doméstico também, essa questão de que porque é casada, o homem achar que pode forçar sexo, isso também é estupro, né? Isso também é violência. A violência psicológica, a violência patrimonial, que é as mulheres não terem acesso ao dinheiro, o homem controlar, fazer um controle financeiro. Eu acho que a violência psicológica é uma dimensão muito importante que a gente precisa trabalhar, os danos psíquicos que o machismo causa na gente. Acho que desde a nossa formação como mulher, desde criança, né, que a gente escuta que menina pode isso, menina não pode aquilo, que nos restringem os espaços, que nos restringe as possibilidades, as escolhas por sermos meninas, as violências que os homens podem cometer, desde você não é tão bonita assim, você é gorda, você não é inteligente, quanto os danos psíquicos causados pelo machismo, que enfraquece a autoestima das mulheres. Eu estava pensando aqui sobre essa fala que aconteceu, acho que foi semana passada, do presidente da República,
E eu fiquei pensando como essa fala, de certa forma, para muita gente, para mim também, naturaliza a violência contra a mulher, né? E trata isso como um subproduto da convivência. A gente está falando sobre estar em isolamento, sobre muitas vezes, nesse caso agora, como a Djamila falou, a casa não ser um ambiente seguro, mas as mulheres precisam estar nesse lugar. E aí houve essa fala que também relaciona esse aumento da violência com condição financeira. Eu queria saber de Djamila o quanto isso faz sentido para você. Quer dizer, a gente está falando aí de causas, de consequências. Como é que você enxerga o reflexo dessa fala, assim, para a gente? É uma fala extremamente equivocada, uma vez que antes do isolamento já existia uma epidemia de violência contra a mulher, né? Então, é essa construção de ver a mulher como propriedade, a mulher como não sujeito. Simone de Beauvoir, né, falou, não se nasce mulher, torna. Ela quis dizer que já tem todos os comportamentos construídos socialmente esperados para as mulheres. E, infelizmente, nós somos construídas numa sociedade machista para sermos vistas como apêndice do homem, como objetos e não como sujeitos, como pessoas. Claro que a questão de ficar em casa esse tempo todo pode ser um agravante, mas não é a causa principal, né? Porque isso já acontecia antes da pandemia do coronavírus. Então, o que mostra uma irresponsabilidade, até sobre isso eu gostaria de falar, que o corte do orçamento da Secretaria de Mulheres, né, de 2015 a 2019, caiu de 119 milhões para 5 milhões. A falta de orçamento, o governo reduziu drasticamente a verba para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, e o presidente justificou esse corte dizendo que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de postura. Mais uma vez, culpabilizando as mulheres pela violência que elas sofrem, em vez de assumir a responsabilidade, né, institucional desses cortes, que vai colocar ainda mais essas mulheres numa situação de vulnerabilidade. Mônica, falta você. E além de banalizar, né, essa epidemia, que é essa violência contra a mulher, como a Astrid falou muito bem, porque parece uma outra pandemia, além de banalizar, é uma fala muito preconceituosa, porque na hora que ele fala onde falta pão, falta razão, coloca os lares pobres como os lares que sofrem violência. E nós sabemos que a classe média elite também sofre essa violência doméstica dentro de casa. Djamila, eu queria te fazer uma pergunta. No campo prático, nós, mulheres, né, a gente teve muito avanço, né? Tivemos avanço, delegacias de mulheres, a Lei Maria da Penha. Você acha que esses avanços que nós tivemos, eles foram prejudicados nos últimos anos? Com certeza, sobretudo em relação aos cortes, né, que eu mencionei em relação ao orçamento para a Secretaria de Mulheres. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que seria um lugar com atendimento integrado para a violência contra a mulher, era para ter uma em cada estado. Só foram feitas 5, sendo que a de São Paulo foi inaugurada ano passado, com apoio da iniciativa privada. E a ministra das Mulheres já disse que não tem verba e que não vai construir nenhuma Casa da Mulher Brasileira durante o governo. Então, a gente percebe que essa é uma discussão que eu acho que a gente precisa entender do direito das mulheres, não pode estar descolada da discussão de governo, dessa discussão de Estado e de governo. Um exemplo, tem uma intelectual indígena chamada Blatchala, que ela fala uma coisa muito interessante. Em governos autoritários, em governos autocráticos, fica muito mais difícil para a gente avançar na pauta dos direitos das mulheres, porque vai ser um governo em que os movimentos de mulheres vão ser mais reprimidos, é um governo que a gente não vai ter verba para ampliar essa rede de atendimento de mulheres. Então, nós, enquanto mulheres, precisamos discutir qual é o projeto político que escolhemos e que votamos, porque um governo autoritário a gente vai ter muito menos oportunidade de avançar e muito mais de repressão em relação às nossas reivindicações.
a promotora de justiça Gabriela Mansur, responsável pelo Instituto Justiça de Saia. Ela conversou com a gente sobre o crescimento da violência contra mulheres durante o isolamento e deu orientações sobre o que fazer se você for a vítima. Olha só. Podemos afirmar que a violência contra a mulher aumentou nesta fase de quarentena, de isolamento social? Infelizmente, sim. Façamos um raciocínio lógico. Há locais, como em São Paulo, que nós percebemos uma diminuição da procura de mulheres pelos nossos serviços e pela proteção. Isso porque as mulheres não estavam conseguindo sair de suas casas para fazer suas denúncias, pois estavam sob os olhos dos agressores em relacionamentos abusivos e muitas vezes com uma intensificação da violência nesta fase. Já em estados como Rio de Janeiro e o próprio Disque 180, em que você verifica um aumento do número de denúncias, em que essas mulheres conseguiam denunciar sem precisar sair de casa, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que sim, houve um aumento. E isso trouxe várias pessoas do sistema de justiça, das ONGs e da própria sociedade civil a pensarem em mecanismos de proteção às mulheres nessa fase. Foram criados vários boletins de ocorrência online nos estados como São Paulo, Espírito Santo, e agora há outros canais para que essas mulheres possam fazer suas denúncias. Agora vamos para a parte prática. Estou sofrendo violência doméstica durante a quarentena, não tenho como sair de casa, o que fazer? Você tem várias opções à sua disposição. Primeiro, Disque 180, que é o canal oficial do governo federal, que agora criou um aplicativo para atender essas mulheres. Você também pode chamar a polícia, 190, se aquele crime estiver ocorrendo naquele momento. Há também a possibilidade dos boletins de ocorrência online. Entre no site da Secretaria de Segurança Pública do seu estado e verifique se há essa possibilidade de BOs online em situação de violência doméstica. Nós temos também os e-mails dos promotores de justiça de todo o Brasil nos sites institucionais do Ministério Público do seu estado. O Tribunal de Justiça também já está aparelhado para receber essas denúncias, esses pedidos de ajuda, com os e-mails institucionais e com canais de denúncias criados para isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, foi criado o projeto Carta de Mulheres, que é uma plataforma para receber esse pedido de ajuda de mulheres em situação de violência. Além disso, vários setores da sociedade civil se uniram para criar mecanismos alternativos e canais de apoio a essas mulheres em situação de violência. Nós criamos o projeto Justiceiras, que é um canal de WhatsApp, o número é 11 99 639 1212, em que essa mulher tem à sua disposição uma grande rede voluntária de apoio inicial e orientações básicas para fortalecer essa mulher a tomar a decisão de denunciar o seu agressor e sair desse relacionamento abusivo. A quarentena não é justificativa da violência doméstica. Fique em casa, mas saia da violência. Eu acho que a gente tem que reforçar que esse 180 é para a vítima, mas se a gente for testemunha, ouvir alguma coisa, a gente pode chamar a polícia pelo 190, o que vai ajudar e muito essa mulher que às vezes está completamente paralisada, sem conseguir fazer